Doutor Tadeu Guirro, muito bom dia. Bom dia, Tom. Satisfação imensa estar mais um programa aqui contigo. Obrigado. Nessa manhã... Fria, vamos dizer assim, querendo chover de novo. Nessa manhã fria, tempo nublado, mas estamos aí para trazer o direito para os seus... O direito da nossa terra e da nossa gente. Sabe o que é, Tadeu? Eu tenho a impressão que todo mundo, toda a população do Brasil e do planeta são todos católico, apostólico, romano e corintiano. Quando o tempo está com sol, fica todo mundo rezando. Ai, meu Deus, manda chuva, manda chuva. Acho que o pessoal reza demais. Reza muito. Passa da conta, vem muita chuva e começa a rezar no segundo dia. Ai, meu Deus, manda sol, manda sol, manda sol. É terrível. Acumulou as orações das chuvas, né? E hoje oração a mais do São Paulino. Ah, não, mas aí o assunto já vai para... Aí já é complicado. Porque tinha que ter o Coringão lá, bicho. Pensa no jogo que seria Corinthians e Atlético Mineiro. Então, essa o São Paulo se privilegiou. Foram mesmos gols, só que gol fora de casa, 1 ponto a mais. Vale 2, né? Vale 2. Então, o empate foi positivo. É só assim para que outro time de São Paulo, que não seja o Corinthians, possa chegar lá, que vale a 2-1. O Corinthians ficou no meio do caminho. Né? Pois é, Corinthians. Eu acho que será que essa chuva não é o choro dos corintianos? já entendi que você é São Paulino, já ficou claro isso. Muito bem. Muito legal a gente falar de time aqui, gente. A gente fala só para dar uma quebradinha no gelo, porque o assunto que a gente traz aqui com o Dr. Tadeu, não para nós, mas é um assunto tenso para quem quer saber. Presta bem atenção, porque hoje a gente continua falando, vamos especificar como vara da família, mas não seria bem isso, é o assunto da separação, que obviamente uma hora ou outra vai acabar chegando lá na vara de família. Tadeu, quando o casal concorda com a separação, porque não deu para conviver por uma razão ou por outra, eu acho que a maneira mais inteligente de se separar é essa. Não concorda com a separação e precisa legalizar os documentos. Como ela age? Vamos lá, Tom. Antes de entrar no mérito separação, para saber quais procedimentos tomar, é necessário saber se existem filhos menores ou não. Havendo filhos menores, obrigatoriamente a separação tem que ser judicial. Perfeito. Porque faz necessário o acompanhamento do Ministério Público. Então, havendo separação de casal, havendo filhos menores, a separação, nesse momento, judicial. Tem que ser via judicial. Em não havendo? Não havendo filhos, pode ser feito através cartório, medida extrajudicial. Lembrando que mesmo no extrajudicial, faz necessário o acompanhamento de um advogado. Porque o casal se separa, o filho não. O casal se separa. O filho não. E mesmo na extrajudicial, reiterando, se feito no cartório para cônjuges que não têm filhos, certo. Necessário faz o acompanhamento de um advogado. Muito bem. Pior do que isso. Porque até agora falamos só de trâmites que não seriam tão difíceis de se acordar. Mas quando o casal, um dos cônjuges não concorda, eu não quero me separar. Tem gente que pensa que quando casa fica dono do outro, né? Compra o outro e eu não quero me separar e acabou. E não é assim que funciona, né, doutor Tadeu? Como é que faz? Não, todos são livres para se manifestar à vontade. Querendo ou não. Exato. Ninguém pode ficar casado contra a sua vontade. Então, ocorrendo uma parte com a vontade da separação e a outra não, esse que quer a separação terá que entrar com divórcio, separação litigiosa, ou seja, vai ter que ser aberto um processo independente de filhos menores ou não. É porque é um litígio. Exato. E a sentença vai determinar esse divórcio. O outro cônjuge é chamado no processo para se manifestar, embora não depende da concordância dele, certo? Só que existe uma audiência para isso. E é um processo mais desgastante para ambas as partes. Só que, na sua pergunta, um dos cônjuges não aceitando, aquele que quer a separação tem que impetrar a separação litigiosa. Até porque em todas essas audiências, na primeira audiência, sempre se é tentado uma forma conciliatória. Se pergunta, pelo menos. Exato. O primeiro objetivo é tentar reatar o casal. Certo. Embora dificilmente aconteça. Porque é uma coisa já definida, né? Exato. Se já estão ali,
acredito que já está bem acalorado, então dificilmente vai reverter. Mas cabe ao advogado tentar mediar. Às vezes são problemas simples. Muito pouco comum acontecer reaver o casamento. Pouco comum mesmo. Pouco comum. Contudo, na primeira audiência faz necessário uma tentativa de conciliação entre o casal. O amor. E tudo em nome do amor. Entretanto, lhe pergunto o seguinte. Todo esse tipo de discussão que a gente está conversando, que vai chegar nessa pergunta aqui. De que forma é calculada a pensão alimentícia e partilha de bens? Partilha de bens depende do regime de casamento. O mais comum é a separação parcial de bens, certo, na qual cada um tinha antes do casamento permanece sendo seu, e após o casamento divide-se. Inclusive, isso independente de se os dois trabalham ou não. Independente se os dois trabalham ou não. Claro. Reiterando, o fruto, mesmo se um dos cônjuges tinha um imóvel, casou já tendo um imóvel e ele recebe aluguel desse imóvel, o fruto também é partilhado. O fruto? O fruto também é uma árvore, o fruto. Exato. A árvore continua para um apenas. Exato, e o fruto para os dois. E o fruto dividido. E para os seus que venham depois. Exato. Muito bem. Então, separação total, cada um tem o seu bem, cada um que compra registra no seu nome, separou, não tem que falar em divisão de bens, porque cada um regulariza os documentos e tchau. Exatamente, cada um já tem o seu patrimônio individual, não tem o que se falar em separação de bens, porque cada um já vai ter os seus bens. E universal, pouco comum hoje em dia, mais antigos era mais comum. O que tem antes, resumindo, o que tem antes, o que é depois, junta tudo e na hora de separar, divide. Eu tenho certeza que quem está em casa está dizendo assim, mas Tom, mas doutor Tadeu, presta atenção, é só o homem que tem que pagar esse monte de coisa? Não é um monte de coisa. O casamento nada mais é do que um contrato feito entre as duas partes. E o divórcio nada mais é do que um distrato que pode sobrar resíduo para ser mantido de maneira perpétua, vamos dizer assim, ou vitalícia, né? Enfim, mas voltando aqui, o homem tem em algum momento direito à pensão alimentícia também, doutor? Ou a questão do homem é só fechar os olhos e ir pagando assim? Chega a ser engraçado, mas... Parece engraçado, mas é uma coisa que não é. Que querendo ou não, nós vivemos numa cultura machista. Exato. Vivemos numa cultura machista, então, pela Constituição, homem e mulher são iguais perante a lei. Então, não há distinção. Certo. Então, havendo necessidade do homem, após uma separação, precisar de uma pensão alimentícia da mulher, é totalmente possível. Sim. Sendo analisado caso a caso, momento a momento. Não posso falar que qualquer homem vai separar, já vai ter direito à pensão. Não é assim. Não é isso. Tem que analisar. É o caso que terá que ser analisado. Mas se no caso for comprovado a dependência, sim, da mulher, o homem terá direito à pensão alimentícia. Muito bem, tudo isso explicado, dito e em tempo, quero dizer que aqui o que entra na partilha de separação, na hora de separação, o que entra na partilha, tudo aquilo que o doutor Tadeu já falou. O que era antes, o que era depois, depende muito do regime de casamento, cada situação tem que ser analisada caso a caso, mas eu lhe recomendo. Se você quiser ou precisar de uma consulta para saber melhor sobre isso, o doutor Tadeu se dispõe a não cobrar a consulta. Você pode ligar para ele, isso não é propaganda, é uma prestação de serviço. Pode ligar que ele se propõe a fazer a consulta de maneira graciosa para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado, Tom, por mais esse programa. Próximo sábado a gente volta. Voltamos, se Deus quiser. Um abraço.